Bom dia a todos, muito bem-vindos à casa de Deus. Nós vamos reler a parábola da ovelha perdida em Lucas, capítulo 15. Do versículo 3 ao versículo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 3 a 7. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No domingo passado, nós lemos também a parábola do filho pródigo, que está ligada à parábola da ovelha perdida na questão do arrependimento. Nós temos falado aqui sobre arrependimento, e Jesus aqui está falando também sobre arrependimento. No final da parábola da ovelha perdida, ele diz: Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí nós discorremos a respeito dos resultados do arrependimento, mostrando a importância, o sentido e o significado do arrependimento. Que o arrependimento, ele é algo tão extraordinário, que ele abala não somente a terra, mas também o céu, provocando alegria na terra e no céu. Esse foi, então, o primeiro ponto da mensagem que nós começamos a apresentar no domingo passado. Hoje nós queremos falar um pouco a respeito do alcance e do resultado do arrependimento. Isso está nas duas parábolas que Jesus contou. Porque Jesus falava por parábolas com o objetivo de ensinar, através dessa figura de linguagem, a parábola. Às vezes o sentido da parábola não era bastante claro para os ouvintes. Até mesmo os discípulos tinham dificuldade de entender o que Jesus estava querendo ensinar através das parábolas. E às vezes Jesus reunia os discípulos depois da exposição para comentar com eles sobre a pregação. Jesus pregava e depois tinha uma reunião à parte com os discípulos
a respeito das coisas que ele pregou. E assim acontecia com as parábolas. Então, o que é que Jesus quis ensinar com essas parábolas sobre o arrependimento? Nós já falamos, então, da importância do arrependimento com relação aos resultados que ele provoca, que são terrenos e celestiais. E agora, então, vamos meditar a respeito de tudo mais que está envolvido nessa questão do arrependimento. É claro que Jesus, ao falar das ovelhas, ele estava se referindo ao povo de Deus, aos seus escolhidos, aqueles que pertencem a Ele e que sempre pertenceram a Ele desde antes da fundação do mundo. Ele estava falando de um pastor que se preocupava com as suas ovelhas, que tinha 100 ovelhas. Uma delas desapareceu. Teria simplesmente extraviado, teria sido furtada, teria sido devorada. O fato é que ele saiu a procurá-la. Ele está se referindo a Deus e seu povo, que sai em busca da ovelha perdida. Deus enviou um pastor, Jesus Cristo, para resgatar as ovelhas perdidas. Isso está na Bíblia. Resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, da igreja. Aqueles que pertencem à igreja desde o início dos tempos. Jesus é o sumo pastor, que sem medir esforços nem sacrifícios, sai procurando as suas ovelhas. E ele não vai desistir enquanto não encontrar a sua ovelha perdida. E ele se sacrificou por ela ou por elas. Se sacrificou por mim, se sacrificou por você para nos encontrar, porque nós pertencemos a Deus desde o início. Mas na queda do pecado, nós nos perdemos, nós nos desviamos. E não tínhamos como achar o caminho de volta. E estávamos sofrendo. Porque aqueles que pertencem a Deus desde o início, não vivem sem Deus. Não podem viver plenamente sem Deus, porque são dele. Não ouvem mais a sua voz e estão desorientados. Estão buscando um pastor, mas não encontram um pastor que as satisfaça, a não ser o seu pastor. Quando nós nos convertemos, nós nos reconhecemos perdidos, desorientados,
e reconhecemos a voz do pastor, o Evangelho. E dissemos: ah, sim, agora eu encontrei o meu pastor. E essa ovelha perdida, ao reconhecer a voz do pastor, ela não tem dúvidas em aceitá-lo. Ela corre para ele. Isso é conversão. O que nós chamamos de arrependimento é a disposição da ovelha em correr para o seu pastor quando escuta a sua voz, a voz do Evangelho. É coisa de casa. E então, todo aquele relacionamento de família vem à tona, se torna real novamente. E o filho reconhece o pai, parábola do filho pródigo. O alcance disso é incalculável. Porque o arrependimento, no encontro do pastor com a ovelha, do pai com o filho, ele restaura todas as coisas. Torna a realidade de novo todo aquele conhecimento, toda aquela comunhão, toda aquela interação que existia antes do pecado. Lembrem-se da parábola do filho pródigo, que nós lemos no domingo passado. O filho mais novo, espontaneamente, resolveu deixar a casa paterna. Pediu a parte que lhe cabia na herança, porque queria desfrutar já daquilo que ele considerava seu, os bens do pai. Para isso, ele teria que renunciar à sua família. Para isso, ele pediu a parte dos seus bens. Ele estava cortando os laços familiares. Ele estava virando as costas para a sua família. Quando Jesus Cristo contou a parábola do filho pródigo, ele queria que todas essas coisas ficassem bem claras na nossa relação com Deus. Quando nós pecamos em Adão, nós viramos as costas para Deus. Nós preferimos ser deuses por nossa própria conta, cuidar de nós mesmos, nos alienarmos da família divina. E não apenas saímos de casa, mas nós fomos expulsos dela. Perdemos os direitos em Adão. E ficamos por nossa conta.
como o filho pródigo. Quando nos demos conta das consequências da nossa escolha, já era tarde. Quando o dinheiro do filho pródigo acabou, e assim também as amizades que o dinheiro compra, ele percebeu que estava em crise. E no meio da crise, passando fome, passando todo tipo de necessidade, ele se lembrou de quem ele era. E se lembrou da família, e da casa, e dos bens, e da comida. E então chegou o momento do arrependimento. Quantos trabalhadores do meu pai, trabalhadores, têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Depois de entender e sentir a sua realidade, lá um dia, não sabemos quanto tempo ele levou para pensar e tomar uma decisão, mas ele tomou. Por fim, a crise pesou tanto que ele disse: não dá mais. Eu vou voltar. Eu me encontro com meu pai e confesso os meus pecados. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não era mesmo. Ele tinha renunciado à filiação. Ele tinha renunciado à sua identidade familiar. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos empregados. E aí então Jesus Cristo na parábola conta que aquele filho vinha ainda longe quando foi visto pelo pai. E o pai, que nunca tinha deixado de procurá-lo, já pensaram nisso? Quantas vezes você já leu a parábola do filho pródigo e só vê o filho voltando para casa? Você nunca parou para pensar que aquele pai esteve procurando aquele filho? O pai da parábola do filho pródigo era um pai que amava o filho extremamente. É só ver o final da parábola. E esse pai não teria, com todas as suas posses e servos e riquezas, procurado aquele filho. Aquele pai certamente procurou aquele filho, ele esperava aquele filho. Então, quando ele viu o filho chegando, ele correu. Ele não simplesmente esperou que ele chegasse, ele correu ao encontro, e o abraçou, e o beijou, e certamente chorou muito. E imediatamente ele mandou que se trouxessem roupas limpas, que se trouxesse o anel
o brasão da família para recolocar no dedo do filho. Brasão que o filho tinha abandonado quando saiu de casa. Ele mandou preparar uma festa para celebrar. Isso é restauração. Quando Deus nos concedeu a bênção do arrependimento e nós nos voltamos para Ele, Ele nos restaurou. E no próximo domingo, com a graça de Deus, nós vamos entender todo o alcance, todo o sentido dessa restauração. Que Deus nos abençoe e nos faça meditar a respeito de todas essas coisas. Nós passamos a palavra ao reverendo Diogo para a celebração da Santa Ceia e o encerramento do culto. Amém.